a Fórmula 1 é um esporte mental, né? É um esporte extremamente mental, o que é pouco falado sobre isso. A importância, claro que tem muita discussão, especialmente quando o caso do Lando Norris, né? Essa questão do Lando Norris estava bem alta, especialmente no começo da temporada e na temporada passada, nas disputas dele com o Verstappen. A Fórmula 1 é um esporte muito mental. Talvez menos que tênis. Tênis é um esporte bem mental também. Mas a Fórmula 1 ainda é muito mental. Porque, cara, não é só sua habilidade, não é só sua qualidade. Porque todo mundo que tem ali tem habilidade. Até o Stroll tem, tá? Pô, até o Stroll tem habilidade. O Stroll é um bagre, mas ele é um bagre de luxo. Comparado a bagres que a gente já teve. Todo mundo que tá na Fórmula 1 é bom. Cara, por pior que o cara seja, né? Que talvez seja o... Você pode argumentar com o Stroll, você pode argumentar com o Jack Doohan, que eram pilotos ali talvez um pouco abaixo do nível médio do grid ali da Fórmula 1. Todos eles são muito bons, porque você pilotar na Fórmula 1 e consistentemente brigar por pontos de qualquer forma que seja, estar ali no meio do pelotão, você tem que ser muito bom, porque você tá falando de maluco que fez isso a vida inteira, é um dos melhores do mundo, tá disputando com os melhores do mundo em pistas ao redor do planeta, e você tem que ser consistente a esse nível. Em questão de habilidade, é indiscutível esses caras. Eles são muito bons. Até o Mazepin era bom, cara. Quando você comparar a média mundial de pilotos, o Mazepin era bom, tá? Não se enganem. O Mazepin não era, tipo assim, ele era um bagre pro nível da Fórmula 1. Ele era péssimo pro nível da Fórmula 1, nível médio da Fórmula 1 ele estava bem abaixo. Mas quando você pega a média de pilotos, o Mazepin estava acima da média de pilotos, tá? É algo, especialmente no grid de hoje. Mais antigamente, nem tanto, porque mais antigamente, se tivesse dinheiro, você só pulava. Não que o Mazepin não tenha feito isso. Mas ele passou pelo processo. Ele competiu nas categorias de base, competiu na Fórmula 2, venceu corridas na Fórmula 2, ficou na parte de cima da tabela na Fórmula 2. Quando você pega a média geral dos pilotos, o Mazepin estava acima dela. Isso é um fato. O cara que chega na Fórmula 1, por mais que a gente goste de fazer essa piadinha, né, de ele é ruim, é bagre, etc., quando o cara bate essas coisas, ele está acima da média global de pilotos. Porque chegar na Fórmula 1 é difícil. Agora, uma das coisas que consegue separar o cara que vai ser foda na Fórmula 1 do resto é o mental. Tem uma frase do filme, do F1, né, que eu concordo com eles. Cara, eu não vou saber exatamente trazer ela em exatidão, mas é uma parada lá que, assim, que o chefe de equipe lá fala pro Brad Pitt, né, tipo, cara, essa é a única categoria de automobilismo que se você vencer uma corrida, pelo menos por um dia você pode dizer que você é o melhor piloto do mundo. E é verdade. Essa é realmente verdade. Se você vence uma corrida na Fórmula 1, você por um dia é o melhor piloto do mundo, cara. Por conta desse nível, por conta da dificuldade que é a Fórmula 1. Agora, a questão mental nesse esporte, ela é muito grande. Ela é muito, muito grande. Porque você ser consistente, você conseguir manter esse alto nível, você conseguir, tipo, encontrar não o limite, mas o limite tá certo, mas você encontrar o limite pra fazer a volta com precisão a cada volta, sem errar, acertar exatamente no ponto exato que você precisa frear, que você precisa voltar a acelerar, que você precisa fazer a curva, que você precisa disputar a posição com o cara do teu lado. Isso tudo exige um controle mental, e um controle mental muito forte. Tanto que é por isso que quando você não tá com o mental em dia, você começa a perder resultado na Fórmula 1. Você não consegue mais entregar da mesma forma, que você não consegue mais extrair o limite, você não consegue mais puxar o limite da maneira que você precisa puxar. Porque a Fórmula 1 é assim, é um esporte assim, faz parte da realidade da F1. É um esporte que precisa te exigir até o limite. Em todos os quesitos, físico, mental, atlético. E existem alguns pilotos que são muito mais fodas do que outros, até mesmo pilotos bons na questão mental, que ganham por conta dela, de saber trabalhar ela, como o próprio Rosberg em 2016. O Rosberg em 2016 falou que assim, cara, ele quase perdeu o casamento dele porque, cara, ele teve que ficar viciado em Fórmula 1 pra poder vencer o Hamilton. Ele teve que, tipo, mano, era de noite, ele ficava, tipo... Você assistiu aquela série, o Gambito da Rainha, tá ligado? Que a menina deitava e ficava imaginando os tabuleiros lá, jogando e tal. Ele falou que ele era assim, cara. Ele deitava na cama, ele cagava pra tudo em volta e ficava, tipo, revendo o mapa do carro, o mapa de corrida, revendo, tipo, a volta dele, o que ele tinha que fazer, como ele podia melhorar. Ele ficava lá, revendo, tal. E ele ficou, assim, um ano cracudo de Fórmula 1 pra poder ganhar. E daí no final do ano ele aposenta, claro que teve pressão da Mercedes pra isso acontecer também, né, não vamos ser ingênuos, mas houve também tipo, esse cansaço mental e físico dele. Ele vive falando o quanto ele se esgotou mentalmente pra conseguir derrotar o Hamilton. E faz parte, porque esse é o esporte. Pra você vencer na Fórmula 1, você precisa fazer isso. Só que tem gente que é muito mais fácil, tem uma facilidade muito maior em conseguir fazer essas coisas. E um desses caras, uma dessas raposas, é Fernando Alonso. Fernando Almoço.
apesar dele não ter vencido tanto quanto o nome dele merecia, né? Porque, querendo ou não, por habilidade, ele é um piloto que, tipo assim, 2 títulos pra ele é muito pouco. Isso é um fato. Ele ainda tem ele tem muitas histórias boas sobre como ele usava dessa força mental dele em pilotos que talvez não tivessem tanto. Um piloto que eu critico muito sobre exatamente essas pipocagens dele, né? Que eu era fã e hoje sou hater, Mark Webber, empresário do Oscar Piastri. Tem uma história aqui muito boa que ele contou num podcast da Aston Martin sobre 2010. Exatamente no GP da Coreia. Agora tá muito explicado também. Tá muito explicado porque o Mark Webber foi um pipoqueiro dos infernos e podia ter sido campeão mundial em 2010 e não foi por culpa dele e por conta da rodada dele na Coreia do Sul. Essa rodada do Mark Webber na Coreia do Sul, pra mim, foi o que decretou que o Mark Webber não seria campeão. Ele podia, se ele ele tava com o manual embaixo do braço. Se ele completasse aquela corrida, pra mim ele era campeão mundial. Não tinha muita mais discussão. Mas ele vai lá, sozinho na chuva e roda o carro, enfia ele no muro e abandona. E pra mim, por muitos anos, foi uma baita de uma pipocada. E continua sendo mesmo depois dessa descoberta que eu tive do Alonso. Não mudou muito a minha opinião. Continua sendo uma baita de uma pipocada do Webber. Mas agora tem uma justificativa do porquê ele pipocou. I remember once South Korea in 2010, it was a red flag. In the middle of the race, it was very wet, aquaplaning everywhere. We stopped on the grid and it was Mark Webber first, I was second. I came to the grid and I spoke with him. You know, the track is really bad, you know, this aquaplaning. It will be a disaster if we restart the race now. And I knew that the race was about to restart soon. He said that entered in his mind that the track was worse than what actually it was. And he crashed after the restart. You wily old devil. I was trying to use every single thing that it was in my pocket, you know, in that day to really win a race or keep the championship alive a little bit longer. O cara é muito raposa, velho. O Fernando Alonso é muito raposa. O cara sabia que ia recomeçar a corrida logo e tava chovendo. Ele chega ali no canto do Webber só e fala: meu irmão, nossa, a pista tá uma merda. Tá uma bosta. Se a gente vai dar tudo errado aqui se rodar. Tá muito ruim. E ele começa a falar essas coisas, criando essa dúvida na cabeça do Webber, no sentido, tipo, vender pra ele que a pista tava muito pior do que realmente tava. Tipo, começar a colocar essa dúvida na cabeça do Webber, tipo, pô, eu não posso errar, né? Porque a vantagem tá comigo. Se eu errar, acabou pra mim. Eu não posso errar. E daí você erra. Né? Quando você começa a ficar... Quando você sai desse pensamento de que, cara, eu vou terminar a corrida, e começa a entrar no pensamento de eu não posso errar, você vai errar. Inclusive, mano, isso é pra sua vida, pra qualquer coisa. Você vai fazer uma prova, você vai fazer um teste, você vai participar de alguma competição. Mano, não fica nesse pensamento de eu não posso errar. Isso vai fazer você errar, velho. Você tem que encontrar uma forma de entrar no jogo. Daí seja como for melhor pra você. Cada um é de um jeito. No vídeo que eu fui lá nos bastidores da Stock Car, conversei com os pilotos, o Alan Kodair, por exemplo, falou pra mim, tipo, cara, o que me ajuda é escutar música. Eu fico escutando música até a hora de entrar na pista e tal, e beleza, é isso. Ele faz meditação também, ele fala, né? E é isso, você encontra uma forma de fazer você, tipo, desligar o pensamento e focar naquilo. E o Alonso, a raposa do Alonso, chegou só no ouvidinho do Webber e ele falou: a pista tá uma bosta, hein, Webber? Se você errar, irmão, acabou. Ele não fala isso, né? Mas, tipo, a voz ecoando na cabeça. Tipo, ele fala e a voz começa a ecoar na cabeça ali. Se você errar, Webber, nessa pista complicada, nessa pista difícil, nessa pista que tá uma merda aqui, que qualquer um erraria, hein? Sem julgamento, qualquer um erraria, eu acho. Se errar, acabou pra você, né, filho? Você vai largar ali na frente, a vantagem é sua. Se terminar essa corrida ali, a vantagem é sua pra ser campeão mundial. Então, irmão, assim, se tu errar, acabou, né? Então toma esse cuidado aí, né? Toma cuidado, a pista é uma bosta. Bota esse pensamento e eu tenho certeza que o Webber tava pensando o tempo todo. Cara, a pista é uma merda, eu não posso errar. A pista tá uma merda, eu não posso errar. A pista é uma merda, errei. Aí acabou Betinha, né? Cara, isso daí é uma coisa que a gente não vê tanto, mas o mind games, o jogo mental no esporte, ele é muito importante. Por isso que você vê quando você vai ver alguém no futebol indo cobrar um pênalti, vem aquele montinho de jogador em volta do cara e começa ali a falar com ele, exatamente tentando desestabilizar, tentando falar alguma coisa, jogando a pressão, falando: irmão, você sabe, né, que esse pênalti é importante e tal, você errar, sabe, começar a jogar na cabeça do cara, alguma coisa, jogar qualquer dúvida na cabeça do cara, pra fazer ele se questionar, porque se ele se questionar, ele vai errar. Foi isso que o Alonso fez. O Alonso, tipo, foi a cobrança de pênalti do Mark Webber que o Alonso chegou no ouvidinho dele e começou a falar: irmão, você errar aí acabou pra tu, né? Você tá com a vantagem, tudo, beleza. E é isso, mano. E é isso, é só você acertar. É só você não errar, tá ligado? Que é seu. Parabéns, irmão. Tá aí, ó. Parabéns. É só você não errar que é seu. Joga essa pressão no colo dele.
E deu certo. O Weber errou. E manteve a chance do Alonso ser campeão mundial vivo. O Alonso é uma raposa, cara. Eu tenho minhas várias críticas ao Alonso e várias coisas que ele faz, mas uma coisa eu sou obrigado a concordar. O desgraçado é um gênio.